Vamos resolver agora o problema fundamental 3.4. O bloco possui uma massa de 5 kg e repouso sobre o plano liso. Determine o comprimento não deformado da mola. Então observe que nós temos um bloco, preso a esse bloco nós temos uma mola e esse bloco está sobre um plano inclinado. Então ao se abandonar esse bloco aqui do plano inclinado, ele atinge o equilíbrio aqui, né? Então trata-se de um exercício sobre plano inclinado. Então, vamos representar aí as forças atuantes no bloco. Então, nós temos o P seno de 45. Da onde saiu esse valor? A gente aprende lá na física do ensino médio, né, estudando aí sobre plano inclinado, que esse P seno de 45 graus corresponde à componente do peso do bloco na direção do eixo X. Beleza? Então, esse P seno de 45 corresponde aí à componente do peso, né, que está nessa direção aqui, ó, na direção do eixo X. Temos, além dessa força, nós temos a normal, que é uma força perpendicular à superfície do plano. Temos, novamente, aí, o P cosseno de 45 graus, que corresponde, novamente, à componente do peso do bloco, só que agora o quê? Na direção do eixo Y, né, do eixo Y inclinado, beleza? Então P é o peso do bloco. Além dessas forças, nós temos a força da mola, atuante aqui na mola, né? E observe que essa mola ela está inclinada, né? Então, em relação aqui ao eixo X. Então, vou chamar essa inclinação de alfa. Agora, para a gente determinar o comprimento não deformado da mola, nós precisamos calcular primeiramente o comprimento final da mola. Porque observe que nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Temos a medida aqui dos seus catetos. Observe que a hipotenusa corresponde ao comprimento final da mola, né? Então, vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras para determinar este comprimento final. Então, fica 0,3 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, o que vai dar 0,5 metros. Então, esse é o comprimento final da mola após o bloco atingir o equilíbrio. Agora, nós precisamos determinar aqui, ó, o alfa, né, a inclinação que a mola faz com o eixo X. Por quê? Porque nós precisamos desse alfa para poder aí, decompor essa força aqui no eixo X ou no eixo Y, né, para a gente trabalhar com as equações de equilíbrio. Então, para determinar esse ângulo é muito simples. Uma vez que eu tenho aqui um triângulo retângulo, observe que nós temos o cateto oposto e nós temos o cateto adjacente ao ângulo. Logo, isso lembra o quê? Tangente. Então fica tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 0,3, sobre o cateto adjacente, que é 0,4, o que vai dar 0,75. Logo, alfa será igual à tangente inversa desse valor, que a gente quer o alfa, né? Alfa será igual a 36,87 graus. Beleza? Agora sim nós podemos trabalhar com a equação de equilíbrio. Vamos trabalhar com a somatória de forças no eixo X, uma vez que esse bloco está em equilíbrio. Então a somatória de forças no eixo X tem que ser igual a zero. Quais são as forças atuantes no eixo X? Observe aqui que o F da mola, nós temos que decompor essa força no eixo X. Para isso basta aplicarmos o cosseno, né? Ou seja, multiplicar o F da mola pelo cosseno do ângulo. Então fica F da mola vezes o cosseno de alfa. Para a direita, positivo. Para a esquerda aqui, nós temos P seno de 45. Então fica menos P seno de 45. Não temos mais nenhuma outra forças aí atuante no eixo X. Então iguala-se a zero. Agora nós sabemos que a força da mola corresponde a uma fórmula. Que a força da mola é igual a constante elástica da mola vezes a deformação, que é o nosso K vezes X, né? Então, vezes o cosseno de alfa, menos peso é dado pela fórmula massa vezes a gravidade, vezes seno de 45 graus. Isso igual a zero. Agora, vamos isolar o X aqui na equação. Por quê? Porque é a única incógnita aí que a gente não sabe o seu valor, né? Então, X será igual ao quê? A massa vezes a gravidade, vezes seno de 45 graus, sobre a constante elástica da mola, vezes o cosseno de alfa. Vamos substituir os valores, né? Quais são os valores aí? Qual é a massa do bloco? Foi dado aqui no problema, é de 5 kg, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 45 graus, sobre
a constante elástica da mola, dada aqui no problema, que é de 200 newtons por metro, vezes o cosseno de alfa, e o alfa vale quanto? Nós determinamos aqui, ó, 36,87 graus. Resolvendo essa continha aí, vamos chegar nesse valor aí, ó, 0,217 metros aproximadamente. Então essa é a deformação da mola, né, após o bloco atingir o equilíbrio, beleza? Agora fica fácil a gente determinar o comprimento inicial da mola, ou seja, o comprimento não deformado da mola. Por quê? Se eu tenho o comprimento final e eu sei a deformação, o quanto que essa mola esticou, então fica fácil determinar esse comprimento inicial. Então o comprimento inicial é dado pelo comprimento final menos a deformação. Qual é o comprimento final? 0,5 metros, né? Determinamos aqui. Menos, qual é a deformação da mola? 0,217 metros. E o que vai nos dar 0,283 metros.